A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, os livros de Mateus, Lucas e Marcos registram, os mesmos acontecimentos, que foi a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, mas cada um no seu ponto de vista, Hoje a gente vai ver o chamado dos primeiros discípulos no capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito, e de igual modo também de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso, ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava ali, paralítico. E estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar,
por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é a mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E lhes disse Jesus: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres velhos. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Assim ambos juntamente se conservarão, e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Jesus ali ensinando, e uma coisa muito interessante que ele fala aqui, o acontecimento aqui sobre os amigos, né? Um detalhe muito importante, né? Amigos são aqueles que te levam à salvação, né? Muitas pessoas se dizem amigos seus, mas te levam para baixo, te levam para a ruína, né? Esses 4 amigos, por exemplo, aqui do paralítico, o rapaz paralítico na cama, eles poderiam muito bem deixar ele paralítico ali, afinal de contas, dá muito trabalho levar o paralítico até Jesus, principalmente porque tinha uma multidão impedindo a passagem deles, mas eles, sendo amigos, né, enfrentaram todos os problemas para que esse amigo pudesse ser curado por Jesus Cristo. Eles subiram no telhado com a cama e o amigo sobre a cama. Imagine a dificuldade que esses amigos passaram para levar o paralítico para ser curado, né? E o paralítico foi curado, graças a Deus, né? Graças ao Senhor. Mas através de quem? Através dos amigos, dos verdadeiros amigos.
E os verdadeiros amigos são esses que te elevam, são esses que te colocam para cima, são esses que estão com você num momento de dificuldade, que estão com você numa palavra de carinho, num abraço forte. Não, porque quando você está bem, quando a situação está boa, quando tudo vai bem, é muito fácil você achar amigos, é muito fácil ter pessoas à sua volta se dizendo amigos quando tudo vai bem. O difícil são nas tribulações, são nos problemas e essas pessoas continuarem ao seu lado. Tem muita gente que se faz de amigo, mas na realidade são lobos vestidos de cordeiro. Eles se dizem amigos, mas na realidade está ali simplesmente invejando a sua vida, né? Ele entra em sua casa simplesmente para ver como você vive. Ele entra em sua casa para saber o que você tem, o que você deixa de ter, como você vive, como você deixa de viver, invejando a sua vida. E muitas vezes não é nem o bem material, porque é a essência que você tem. Nós, por exemplo, os filhos de Deus, nós temos a luz do Senhor em nós. Então, as pessoas, quando olham para nós, não vê o ser humano, eles veem a glória de Deus brilhando em nós. E essa glória de Deus repele o mal. Então, quando repele o mal, a inveja, por exemplo, é uma delas, né? Que se manifesta através disso. Aí tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, se é um filho de Deus, obviamente passa por tribulações, passa, mas tudo se resolve. Por quê? Porque é um filho de Deus e um filho de Deus, Deus não desampara os seus filhos. Deus faz de tudo para que seus filhos tenha vida e vida com abundância. Então ele concede livramentos, ele concede bênçãos, ele concede sempre vitórias, né? Todas as lutas de seus filhos são finalizadas com vitórias. E as pessoas em volta têm essa inveja e não entendem que essas vitórias vieram com lutas, né? Muitas pessoas querem ter o que você tem, mas não querem passar pelo que você passou. Então, vigiai e orai sempre, né? Porque a gente não sabe o que se passa no coração. O coração do ser humano é um coração obstinado, é um coração tendente para o mal. Então, essa inveja, essa maldade já é natural do coração humano. Lembre-se que dentro de nós há o bem e o mal. Então, dentro de nós, todos os dias é uma luta muito grande. E vai vencer aquele que a gente deixar vencer. Muitos gostam da maldade. Eles fazem isso e eles se sentem bem com isso. Então, a gente tem que saber reconhecer onde está essa maldade, porque muitos se dizem seu amigo e, na realidade, a maldade está no coração dessa pessoa e você não vê. Por quê? Porque ela faz a maldade, porque a maldade está dentro do coração, ela não é exposta, você não consegue identificar, mas veja nos pequenos detalhes, nas palavras que proferem. Os verdadeiros amigos, eles proferem palavras de edificação, e essas palavras de edificação são com sentimentos, né? Você consegue sentir o sentimento da pessoa nessas palavras. Agora, se tem uma pessoa que está ao teu lado e ela sempre te menosprezando e ela sempre te colocando para baixo, fique alerta, porque uma pessoa dessas não pode ser enviada por Deus, porque as pessoas, os filhos de Deus, quando recebem uma bênção, ela quer dividir essa bênção, porque ela fica tão feliz por receber essa bênção que ela quer dividir essa felicidade. Ela quer que mais pessoas sintam essa felicidade. Por isso, a nossa missão, como filhos do Senhor, é propagar cada vez mais o Evangelho para que mais pessoas possam também participar do plano de salvação do Senhor, para que possam ter as suas almas salvas pelo Senhor e poder viver no reino de Deus.
que o reino de Deus foi preparado para nós já há muito tempo. Foi o primeiro momento que Deus preparou para nós. Infelizmente, com a entrada do pecado, veio a morte, então nos tornamos mortais. Mas lembre-se, a própria palavra de Deus diz aqui que nós seremos como os anjos, seremos todos irmãos. Então nós, os filhos de Deus, queremos compartilhar isso com todos vocês. Entregue-se ao Senhor, ainda dá tempo. A palavra do Senhor diz: buscai enquanto é tempo, ainda dá tempo. Buscai ao Senhor. Esquece o mundo, você está vendo como que é o mundo. Ontem mesmo, acho que foi ontem mesmo que eu estava lendo aqui sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. Lembre-se, o próprio Satanás falou que o mundo foi dado a ele, ou seja, o mundo pertence a ele, e ele faz o que ele quer do mundo. E a gente não pode fazer nada, porque nós mesmos não temos força alguma contra ele. E essa briga não é nossa, essa briga é espiritual, essa briga é de Deus com ele. E Deus lutará por nós, Deus lutará por você, mas isso se você permitir. Então entregue a sua vida ao Senhor, deixe que Deus lute por você, deixe Deus transformar a sua vida e lhe mostrar o que é viver realmente na presença do Senhor, porque quem vive na presença do Senhor tem sim uma vida diferente. Tem sim, a gente sente, a primeira coisa que a gente sente é no coração. O peso do mundo sai de nossos ombros, sai de nosso coração, porque o fardo de Deus é leve, ao contrário do mundo. Então se dê essa oportunidade para que você possa fazer parte do plano de salvação que o Senhor tem para todos nós. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que esteja com essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, que esteja me assistindo, onde ela estiver, Pai, esteja no trabalho, esteja em seu quarto descansando, esteja em sua casa fazendo suas tarefas, onde ela estiver, Pai, toque em seu coração, Senhor. Abra os seus olhos espirituais para que ela veja o caminho que está trilhando, Pai, para que ela veja esse mundo como realmente é, Senhor, para que ela tenha conhecimento, Pai, do que realmente é seguir o seu caminho, Pai, do que realmente será o fim do mundo, do que realmente acontecerá futuramente, Pai, pois os fins dos tempos estão chegando, Pai, e a gente sabe como será o sofrimento após isso, Pai. Aqueles que não estarem em teu caminho, Pai, aqueles que não tiverem a salvação terão o sofrimento eterno, Pai. Que essa pessoa possa ter conhecimento e possa entregar a tua vida a Ti, Pai. Possa entregar o coração em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Peço pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, de Tua presença, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.